Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao culto de louvor e adoração da Igreja Batista Betel. Esse é o nosso culto online que estamos fazendo diante desse cenário mundial, mas que estamos aqui ainda, a Igreja persiste em adorar o Senhor, em cultuar o Senhor. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Nós queremos te pedir que nesse momento desligue as redes sociais, que você se concentre nesse culto para o que estiver fazendo, entregue seu louvor e sua adoração ao Senhor. Vamos começar louvando ao Senhor. Eu peço que você entregue seu louvor ao Senhor, medite na letra dessa canção e esteja nesse espírito de adoração ao Senhor nesse momento. Amém por esse louvor, meus irmãos. Deus seja louvado. Vamos orar agora. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esse momento, Senhor, por momentos como este que o Senhor está nos proporcionando. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, Senhor Deus, mas a Tua misericórdia tem chegado até nós, o Senhor tem nos mantido em segurança, o Senhor tem cuidado da Tua igreja, Senhor Deus, e nós queremos Te pedir que o Senhor esteja nos ajudando a passar por esse momento difícil, Senhor Deus. Mas nós queremos Te agradecer, porque nós estamos aqui juntos, mesmo que em lugares separados, mas nós estamos juntos em um só Espírito, em um só louvor, adorando a Ti, Senhor, rendendo a nossa adoração, Senhor, a nossa oferta de adoração a Ti. Nós queremos Te pedir que o Senhor se faça presente em cada lar, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente em cada local, em cada núcleo familiar, Senhor Deus, em cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, em qualquer lugar do mundo. Que o Senhor esteja presente. Recebe o nosso louvor, que seja como um aroma suave a Ti, Pai amado. Esteja conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Meus irmãos, vamos agora ouvir uma história. Vou pedir que você preste bastante atenção nessa história, porque Deus está falando com você através dessa história.
Olá, meus queridos irmãos, muito bom estar com você novamente aqui, através desse canal. Estamos mais juntos, mais perto, nesse momento onde não podemos nos reunir. Mas olha, eu tenho uma história para contar a você nesse momento. E essa história, ela vai servir para nós tirarmos lições desse momento que vivemos, que o mundo vive. E o nome dessa história é O Jovem Solitário. A história conta que em um lugar que podemos chamar de um acampamento, né, ou uma aldeia, havia muitas pessoas, muitas famílias, e havia um jovem que chamavam ele de Jovem Solitário. As pessoas estavam todas interagindo, todas com participação umas com as outras, as famílias muito unidas, mas esse jovem, ele vivia sempre mais isolado, sozinho, falava muito pouco, e quando passava, os grupinhos ficavam zombando dele, diziam: lá vem o jovem solitário. Bom, ele não me importava muito, eu não ligava muito para os comentários, porque ele pensava: eu não vou ouvir essas coisas, eu preciso de fato ouvir aquilo que pode me interessar e mudar a minha vida. E o tempo foi passando. Existia uma característica importante nesse jovem. Apesar de ficar mais calado e ter o apelido de jovem solitário, ele costumava ajudar muito aquela aldeia, aquela comunidade. Ele era muito detalhista, se aplicava muito em todas as lições que lhe eram dadas a fazer. E o que também irritava os seus amigos mais jovens, porque ele se dedicava e fazia com excelência tudo o que queria fazer. Uma vez, eles estavam reunidos nas festas que semanalmente eles promoviam, e de repente houve-se um cochicho que havia a possibilidade de um rompimento de uma barragem. E aquilo se espalhou na aldeia, mas ninguém ligou para aquilo. Ninguém deu nenhuma importância àquela notícia e pensaram: isso é só boatos, não há essa possibilidade. Uma semana depois, em uma grande festa, essa é uma festa mensal, eles estavam ali comemorando, uma fogueira central muito grande, as famílias se reunindo ali nos seus clãs, jovens, terceira idade, as crianças, as casadas comentavam, as senhoras comentavam, falavam um pouco da vida uns das outras, falavam de como as famílias estavam prosperando. Naquela festa, eles comemoravam as colheitas, o sucesso de cada família, a plantação, os animais que tinham procriado. Era uma festa de agradecimento, onde eles comemoravam e mostravam uns aos outros aquilo que tinha acontecido e como tinham prosperado em suas famílias. Muita festa, muita comida. Aquele jovem também estava ali, mas um pouco mais recuado, sempre calado, e toda vez que alguém olhava para ele dizia: lá está o jovem solitário. De repente, houve um grande estouro, e aquele jovem que estava um pouco mais recuado, ele ouviu, porque ele via em silêncio, e ele começou a gritar: pessoal, corram, corram, a barragem estourou. Corram, corram, a barragem estourou. E as pessoas olhavam para ele e diziam: veja, o jovem louco está falando, ele é louco. Ele começou a falar e começaram a zombar dele, e ele morreu. De repente, em questões de minutos, aquele monte de água tomou toda aquela aldeia, e foi uma desgraça muito grande. Muitos morreram, muitos bens perdidos, quase nenhum escapou. E aquele jovem foi um dos poucos, porque conseguiu ouvir e saiu e fugiu a Deus. Qual é a moral dessa história? O que aprendemos com essa história? Às vezes nós falamos tanto, às vezes estamos tão acelerados, às vezes compartilhamos tanto na internet, nesse período. É tanto WhatsApp, é tanta informação, a mídia já informa, mas as pessoas fazem questão de mandar tudo o que recebem através das mensagens. Ou seja, estão fazendo barulho, estão falando todo o tempo, que não conseguem ouvir a voz de Deus. Aquele jovem só conseguiu se salvar porque ele estava em silêncio e ele conseguiu ouvir o estouro daquela barragem. E nós? Será que falamos demais? Será que estamos tão ativos que não conseguimos ouvir a voz do Senhor? Meus queridos, como é importante parar. Muitas vezes Deus permite momentos como esse para que você pare, para que você escute a voz do Senhor. Quando falamos, não podemos ouvir a voz do outro. Por exemplo, eu estou falando e contando essa história. Se você está no sofá da sua sala,
ou está com alguém do seu lado, você está conversando e comentando, provavelmente você perdeu parte dessa história. Porque enquanto eu falo, você também está falando, então você não deve estar me ouvindo. Enquanto nós nos calamos, nós conseguimos ouvir. A lição dessa história é que diante de Deus, em alguns momentos nós precisamos nos calar. E talvez esse seja um tempo das famílias calarem, do mundo se calar e ouvir a voz de Deus. Porque Deus avisa, a palavra de Deus fala, e Ele nos avisa pela sua palavra, mas os homens falam demais. Eu não sei porquê, é só uma brincadeira. Temos 2 ouvidos, mas uma só boca. Eu me lembro de um versículo que você vai ler aqui, que diz assim: é melhor aquele que escuta do que aquele que fala. Ou seja tardio em falar e longânimo em ouvir. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tire proveito da lição dessa história. Deus te abençoe. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz, o irmão Cleiton aqui. Vim gravar esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre missões. Mas o que é missões? Missões é cumprir o ID de Jesus, é falar do amor de Cristo, é pregar as boas novas. Então, quando nós estamos diante dessa seara que é gigantesca e falamos de Cristo, pregamos o Evangelho, nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Nós acreditamos também que existem maneiras de contribuir com missões, que são elas: você pode ofertar, você pode orar, você pode promover e você pode ir até o campo missionário. Nós, como igreja, nós temos a missão de implantar igrejas também. Então, quando nós implantamos igrejas, nós estamos indo para o campo missionário. Nossa igreja, a Igreja Batista Betel, ela já implantou 2 igrejas aqui em Mossoró. Uma já se emancipou, já tornou-se igreja, e a outra está em processo de desenvolvimento. Então, que possamos orar pela nossa congregação Batista Santa Helena e de tudo que está sendo feito ali. Orar pela família pastoral e contribuir também de forma significativa para o avanço do reino. Nesse momento nós vamos rodar um vídeo para que você fique por dentro da nossa campanha de missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Roda o vídeo aí. Ano passado, depois do ciclone Idai que aconteceu em Moçambique, eu fui um dos voluntários e fomos com a primeira caravana para a cidade de Beira, que foi uma das cidades mais atingidas por aquele ciclone. E nessa viagem a gente teve muitas experiências e coisas muito especiais Deus fez ali na vida daquelas pessoas e também em nós. E uma das coisas que eu me lembro que foi muito marcante foi a história do Daniel, um pequeno menino que vivia numa vila, e quando nós chegamos lá havia muita destruição, as coisas estavam destruídas, as escolas, as casas. E eu me lembro que eu perguntei a ele assim sobre o pai e a mãe dele. E ele disse que desde o ciclone ele não via nem o pai nem a mãe, que eles tinham fatalmente morrido no ciclone. E eu precisava de um pouco de espaço para poder arrumar os remédios que a gente ia medicar aquelas pessoas ali naquela vila. E o Daniel ele começou a me ajudar a organizar aqueles espaços, e ele começou a ir para outras vilas e chamar as pessoas para serem atendidas também por nós ali onde nós estávamos. E eu me lembro que no final do dia, depois de atender já muitas pessoas, eu olhei para o Daniel e falei assim: Daniel, e você? Você tomou seu remédio? E ele disse para mim assim: não, eu me esqueci. E essa história me marcou muito, porque o Daniel ele se deu para as outras pessoas, para as outras crianças, e se esqueceu até dele. E isso faz muito sentido para nós que cremos na palavra de Deus, que manda a gente se negar em prol do outro. E o Daniel me ensinou isso. Se eu tiver a oportunidade de medicá-lo ali também, de abençoar a vida dele, e eu quero desafiar você para que você também seja um voluntário, para que você viva essas experiências e outras experiências que Deus quer fazer aí na sua vida. Então, te incentivo a se inscrever nas caravanas e ajudar e transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Eu sei que estamos longe, nós estamos com saudade uns dos outros, mas nesse momento é hora de a gente matar um pouco essa saudade. Vamos ver alguns desses irmãos, dos nossos irmãos, que tem um recadinho para passar para nós. Boa noite, igreja. Que a graça do Senhor esteja com todos. Meus amados, o pastor nos pediu para falar um pouquinho como tem sido a nossa rotina
nesse momento de quarentena. E a minha rotina não mudou tanto, pois trabalho no abastecimento de água e, claro, como é um serviço essencial, nós temos que continuar trabalhando. Samla e as meninas, claro, têm se mantido em casa, têm cumprido direitinho a quarentena. Mas mesmo assim, com toda a apreensão, com as dúvidas e incertezas que têm surgido e têm pairado sobre nós, tem sido momentos bons. Samela, principalmente, tem interagido bastante com as meninas. Ela tem trabalhado no discipulado que ela faz com as meninas, tem ensinado algumas coisas de cozinhar, algumas atividades, jogos. Quando eu chego à noite, assistimos geralmente um filme. Gostamos muito de ir lá para trás, no Canto do Guerreiro, como vocês sabem, e fazemos alguns exercícios. Até a Letícia às vezes me cobra: vamos fazer esse exercício hoje, papai. E tem sido bom. Tem sido um momento de comunhão, de confraternização. Por estarmos próximos aqui, por lá também saem alguns arranhões, né? Sama é uma pessoa difícil de se lutar, vocês sabem, né? Brincadeiras à parte, mas tem sido um momento também de reflexão. Nós temos orado, nós temos participado dos cultos, mesmo em casa, e convido toda a igreja a fazerem o mesmo, né? Apesar de estar em casa, mas não esquecerem que nós somos um corpo, somos igreja, e mesmo distante, estamos cultuando a Deus, lembrando dos irmãos e esperando pelo momento da volta. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, igreja, que o Senhor tenha derramado as bênçãos das necessidades que vocês têm encontrado nesse momento. Eu quero aqui compartilhar com vocês um salmo, o 133, verso 1, que assim diz: ó, quão bom e quão agradável é os irmãos viverem em união, principalmente nesses dias de dificuldade que temos encontrado. Mas somos dependentes do Senhor em tudo. E é nessa união que nós temos aprendido bastante coisas nesse período que estamos passando. De estarmos mais juntos, valorizar, né, a cada coisa, a cada pessoa, orarmos juntos, brincar juntos, cozinhar juntos. E é nisso que nós estamos passando o nosso dia. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, o nosso pastor, a todos nós, e peço a vocês que orem pela nossa família. Amém. E a palavra é: gratidão a Deus por tudo. Amém. Amém. Para ele são todas
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Ouça agora a palavra de Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Como é bom estar unidos aqui, ainda que seja por um canal digital, mas nós nos aproximamos uns dos outros nesse momento onde nós não podemos nos reunir, não é? No templo, que chamamos de igreja, e Deus nos permite, graças ao Senhor, através desse canal, estarmos juntos. Temos durante a semana outros canais de comunicação onde a igreja tem se falado, estudado, a nossa EBD que aconteceu pela manhã, uma bênção através de um aplicativo. Os irmãos entram, os irmãos conversam, estudam e recebem a aula com PowerPoint, com imagem, muito bom, interagem. Também os jovens durante a semana, através de lives, muito bacana. Nós louvamos a Deus pela tecnologia, porque ela tem nos permitido nesses dias a nos aproximarmos. Quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos, quero também louvar a Deus, em especial pela vida do meu irmão Fernando. Eu e ele aqui temos trabalhado, temos estado juntos, tem se disponibilizado, seus pais têm permitido. Louvado seja Deus por essa família. Um grande abraço, porque fazemos para a glória de Deus e com amor. E a você, seja bem-vindo, a você da Betel, a você que não é da Betel. Alguns irmãos têm enviado o link para outras famílias e outras pessoas que não têm aonde assistir. Nós ficamos felizes e que Deus possa estar falando, abençoando sua vida. Depois de vermos irmãos, ouvirmos canções, vamos agora meditar na palavra de Deus. O que é que Deus tem, separou e preparou para cada um de nós nesta noite, nesse culto de adoração. Eu quero pensar com os irmãos um texto na Escritura Sagrada, Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Eu queria que você abrisse, se puder, o seu smartphone, a sua Bíblia de papel ou no tablet, e eu quero ler um verso, eu quero ler a partir do verso 23, uma história, uma narrativa, de uma experiência que Jesus e os seus discípulos tiveram, né? Ele andava daqui para lá, entre Judéia e Galiléia, toda aquela região, pregando, divulgando o reino, ajudando pessoas, pregando a salvação, a vida eterna. E aqui nós temos o relato de uma experiência que Jesus teve com seus discípulos, bastante interessante, que eu queria nessa noite, inspirados e pedindo que Deus ilumine os nossos corações, abra os nossos ouvidos da fé, para que possamos tirar lições desse texto. Vamos ler. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23, diz assim: entrando ele em um barco, os seus discípulos o seguiram, foram com ele, não é? E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande
bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que Deus fale ao coração do seu povo. Queridos, antes de entrarmos no texto, e eu quero fazer aqui uma exposição deste texto, verso a verso, eu queria trazer um contexto aqui. Jesus estava andando e ele fazia isso com seus discípulos, viajando toda a Galileia, toda a Judeia, passando de um lado para o outro, levando a palavra de esperança, a palavra de amor. E nessas caminhadas e travessias aconteciam incidentes e Jesus aproveitava para ensinar os seus discípulos e a sua igreja amada, porque isso seria escrito, grandes lições, e é o que nós vamos ver nessa noite. É interessante que o cenário aonde isso acontece é um cenário maravilhoso. Olha, aqui aconteceram grandes coisas e que a Bíblia relata que é maravilhoso. Deixa eu te dar aqui a situação, e situar você geograficamente. Em Israel tínhamos, naquele que era o pano de fundo da história de Jesus, no tempo que ali passou, nós tínhamos ali em Israel a Judeia e a Galileia, sul e norte. E no meio nós tínhamos Samaria. Por isso que quando se atravessava aquela história de indo de Jericó para Jerusalém, se passava ali por Samaria, aquela travessia. Então tínhamos Judeia de um lado, tínhamos Samaria no meio e tínhamos a Galileia do outro lado, ao norte, aonde este fato acontece. Mas não só esse fato. Não foi ali que o Sermão do Monte foi falado, foi explanado. Isso, ali, naquela paisagem maravilhosa, Jesus e os seus ouvidores, olhando para aquele mar, que era um grande lago, na verdade não era um mar, olhando aquela paisagem, ouviam a palavra de Deus e os ensinamentos do Senhor. Sim, foi aqui nessa região, na Galileia, aonde o Sermão do Monte foi pregado. Mas mais que isso, não foi aqui também que 5.000 se alimentaram, o milagre dos pães, que Deus olhando, teve compaixão, seus discípulos não sabiam o que fazer, e ele ali ensina uma grande lição. Esse também foi o cenário, o pano de fundo para aquele grande milagre. Também nesse cenário lindo ali, desta região, acontece o chamado de pelo menos 4 dos discípulos de Jesus, Pedro e André e João e Tiago, os irmãos, foram chamados ali. Lá em Marcos 1,14 nos relata isso aqui, nesse cenário da Galileia. Uma região muito numerosa, muito povoada, mas um pouco mais pobre que a Judeia, a Galileia. E na Galileia tinha-se este grande lago, que chamamos o texto sagrado, muitas vezes em algumas traduções, o Mar da Galileia, como é conhecido, ou de Tiberíades, ou de Genezaré, Ele tem vários nomes que se dão, que são cidades que estavam ali ao entorno, ao redor daquele grande lago, que tinha como o seu principal afluente, a nascente principal que alimentava o Rio Jordão, E eu quero agora, meus irmãos, com você, pedir que Deus ilumine, para que possamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. O texto sagrado diz que ele entrou num barco, ele estava passando, viajando, e os seus discípulos também o seguiam, e de repente naquela travessia uma grande tempestade se levantou. O relevo dessa região era muito complicado, montanhas para todos os lados, então esse relevo causava, principalmente em determinados períodos do ano, ventos se levantavam de repente, e tempestades se levantavam. Deixa eu dizer que essa tempestade aqui, na palavra no original, significa como que um terremoto. Não foi nada pequeno, nada que não fosse assustador. Foi uma tempestade como que um terremoto de verdade, enquanto eles atravessavam essa travessia de um lado para o outro da margem. E deixa eu te dizer uma coisa, vamos começar a fazer algumas aplicações. Muitas vezes nós não estamos pegos de surpresa também. O mar ou as águas, os mares na palavra de Deus sempre representam, ou quase sempre representam essa caminhada, os percalços dessa vida, os mares da vida que de repente se levantam nas nossas vidas.
e como se levantou aqui nessa travessia, e também não se levanta na vida das pessoas, do crente também, daquele que tem uma aliança com o Senhor. Enquanto estamos com Ele nessa travessia, as coisas às vezes parece que saem do controle e as ondas se levantam. Aqui fala de praticamente um terremoto, algo assombroso que se levantou, a ponto dos discípulos ficarem apavorados. Você está passando por um momento desse? Será que podemos dizer que o mundo passa por uma tempestade, como que um terremoto, um tsunami tem vindo sobre o planeta, de forma que os homens e as pessoas estão assustadas, os países, os governantes? Mas e o povo de Deus, como se comporta em meio a essa tempestade? Como você tem se comportado? Eu entendo que muitos não sabem a quem recorrer e vão buscar soluções diversas e que são pertinentes, mas que não podem trazer um consolo do ponto de vista interior e para aqueles que vão partir por causa dessa calamidade, não é? Mas é fato que tempestades e terremotos, tsunamis nesta caminhada acontecem. E vamos voltar ao texto sagrado, diz que no verso 24, eis que sobreveio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, varridos, eles estavam assustados, eles estavam amedrontados, mas eles lembraram que Jesus estava ali. E o verso continua dizendo, entretanto, Jesus dormia. E aqui há muitas analogias feitas, mas o importante nesse texto é que, e é o que você precisa entender, e é o que nós estamos vendo no texto, é que Jesus estava ali. E o que nós aprendemos quando essa tempestade se levanta, os discípulos se lembram de Jesus e eles buscam Jesus, é que aqui se revela as duas naturezas de Deus. E a pergunta que se faz é, aqueles que andam com Deus sabem quem é Deus? Ora, diz que Jesus dormia, e nós percebemos e podemos entender aqui que Jesus estava muito cansado. Sabe, exausto? Sabe aquele dia que você trabalha demais, longas caminhadas, e que o seu corpo físico está completamente exaurido de qualquer força? É o que estava acontecendo aqui com Jesus. Porque ninguém dorme em meio a uma tempestade. Ninguém consegue ficar acordado com ondas invadindo o barco, com o barco sendo sacudido. Era o que estava acontecendo, mas o texto sagrado diz que mesmo assim Jesus dormia. E isso apavorou os discípulos porque eles estavam acordados e vendo a morte de perto, porque o desespero havia tomado o coração daqueles homens. Isto nos mostra que este Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, também foi homem. E por isso dormia, porque o seu corpo estava cansado. Assim como teve fome quando voltou do seu jejum, assim como chorou quando o seu amigo morreu, Lázaro, é verdade. Assim como gemeu de dor na sua alma quando no Getsêmani, assim como na cruz sentiu a dor dos cravos, da coroa de espinhos. E o que isto significa, pastor? Olha, isto faz parte da doutrina. É um dos fundamentos da doutrina, da base da fé cristã. Porque não reconhecer, como muitos reconhecem, que Deus, o Todo-Poderoso, também foi homem, é um erro teológico muito grande. Isso aqui mostra a humanidade de Jesus, que Ele entrou, que Ele veio, o Deus Todo-Poderoso veio habitar conosco, sim, os homens, para nos salvar, veio sentir todas as dores, entrou pela porta da frente, nasceu como qualquer homem nasceria, apenas foi gerado por obra do Espírito Santo. Mas Ele era homem, 100% homem e 100% Deus. E muitos negam. E quando isso é negado, o apóstolo Paulo lá aos Romanos fala sobre isso. Quando isso é negado, a fé dessa pessoa, o desconhecimento dessa pessoa sobre com quem anda, em quem crê, pode naufragar a sua vida, o seu barco espiritual. E o texto diz que Jesus estava dormindo, porque Ele era Deus, mas Ele também era homem. E a sua deidade é revelada nesse texto. E os discípulos então decidem acordá-lo. Nós não somos Deus, somos
somos homens, por isso temos fraquezas também. E aqui se revela a fraqueza e a fragilidade da vida humana em meio aos furacões e tempestades que se levantam através desses discípulos que vão apavorados, de sorte que eles chegam a Jesus que dormia, verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, eles clamavam. Nós aprendemos aqui algumas lições. Se por um lado, lá na frente, esses homens foram chamados de homens de pequena fé, por outro lado, eles tomaram a iniciativa de buscarem a Deus, e de acordarem, despertarem Deus, e de clamarem. E eu penso que muitas vezes, em meio à agonia, em meio às dificuldades, a igreja, aqueles que conhecem o Senhor, que têm um compromisso com Deus, não se atentam a isso. Estão morrendo, o perigo está às portas, estão desesperados, mas não clamam. Não vão despertar Jesus no sentido de buscar a Deus. Ele nos ensinou a buscá-lo. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, diz a Bíblia. Eles buscam a Jesus no desespero da vida, vendo suas vidas a ponto de morrerem. Eles buscam a Jesus e despertam. O texto sagrado diz que eles clamaram a Deus. A minha pergunta é, nesses dias, vivendo todas as situações que você tem vivido, de angústias, de medo, ou qualquer coisa que seja, podemos pegar como base essa pandemia. Eu lhe pergunto, você tem clamado a Deus? Que todos estamos com medo, pode ser que seja uma verdade. Agora eu quero lhe perguntar, mas você tem clamado a Deus? Eles foram clamar a Deus. Eles tiveram essa iniciativa e acordaram Jesus. Verso 25, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Eu vejo aqui um ato de humildade, de desespero também, mas de incapacidade e de reconhecer que Deus é aquele que salva. Salva em dois sentidos, salva para a eternidade, que não é o caso aqui, mas nos salva de momentos difíceis da vida. Ou não, ou você não crê. Eu creio. A Bíblia está recheada de promessas e de situações que Deus nos salva nessa caminhada com Ele. Ele está nesse barco, nessa travessia. Somos peregrinos, entretanto não estamos sozinhos. Estamos atravessando nesse barco da vida, em rumo a esse mar que pode se levantar, mas Jesus está conosco. Então eles demonstram humildade, eles demonstram aqui sua incapacidade, e eles clamam e dizem a verdade, porque perecemos. Eu vejo muitas vezes pessoas que estão apertadas, que estão em apertos diversos, mas não são humildes o suficiente. Querem manter a aparência ou coisa parecida e não vão aos pés nem do Criador e do Salvador pedir, Senhor, salva-nos, perecemos, estamos numa pior. Vamos continuar, porque perecemos. Verso 26, e perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Olha, aqui o Senhor queria ensinar uma grande lição para aqueles homens. Se eles tiveram a iniciativa, lhes faltava ainda, o desenvolver, o amadurecimento de conhecer com quem estavam andando. A timidez é uma coisa terrível. Apocalipse 21, verso 8 fala sobre a timidez. Alguns textos falam sobre covardia e timidez na Bíblia. E muitos deles, por exemplo, o texto que citei, fala sobre até daqueles que não vão ser salvos, porque não conseguiram desenvolver a sua fé, porque se omitiram em acreditar, em crer, em dar um passo e dizer, eu creio e eu recebo o Senhor como Salvador e Senhor, preferiram ficar apegados aos seus pecados, às suas mazelas, do que em crer. Isto é ser tímido, isto é covardia. Quando a Bíblia trata de covardia e timidez, e Jesus está dizendo, onde está a vossa fé? Sois tímidos. Vocês não creem que eu sou o Salvador? Parafraseando, cadê a fé de vocês? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina? Que aquele que decide andar com o Senhor, é necessário que creia que Ele é galardoador. É necessário ter fé. E Ele diz, por que sois tímidos? E por que não têm fé? Meus queridos, nós precisamos atentar nessa caminhada com o Senhor. Será que temos crido que Ele de fato é o Salvador? É o Rei dos Reis? É o Criador do Universo? Que criou, que sustenta e que governa todas as coisas? Onde está a nossa fé?
não é nossa, é a fé que Ele nos dá, porque Ele é o autor e consumador da fé. Mas aonde está a sua decisão de decidir crer e receber perdão dos seus pecados? Você que nos assiste, de tomar um passo, uma atitude e largar a sua vida e dizer: eu creio no Senhor, eu quero viver diferente e tomar posse da vida eterna em Cristo Jesus, o Salvador, que nos salva para a eternidade e que nos salva nessa vida, nessa existência. Então ele fala: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? Por que a vossa fé é tão pequena? E precisamos pensar sobre isso e refletir. É nesses momentos que colocamos em prática a nossa fé, é que analisamos o desenvolvimento da nossa fé. Timidez e covardia não é para aqueles que andam com o Senhor. E ele continua: e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ah, queridos, aqui se manifesta a outra natureza desse Deus, desse homem, desse Senhor, Criador do universo. Se enquanto dormia, o texto revela a sua natureza humana. Agora aqui no verso 26, revela a sua natureza divina. Ele levanta e ele ensina aqueles discípulos: vocês estão andando, vocês receberam, vocês creram, vocês decidiram caminhar com aquele que não é apenas homem, que se fez homem, mas é aquele que criou todo o universo, é o Verbo que se fez carne, como João diz, e habitou entre vós. Ele agora revela todo o seu poder e glória, meu irmão. Ele levanta e ele diz: aquela tempestade, aquele terremoto, cesse ventos, pare mar. Por que ele fez isso? Porque ele é Deus, porque ele é o Senhor, ele criou todas as coisas. Ele mostra aos seus discípulos e mostra à sua igreja que apesar de tudo está um caos, apesar das tempestades da vida, dos mares revoltos, apesar das enfermidades, das epidemias e pandemias, Ele é Deus e Ele controla e domina todas as coisas. Ele se revela dizendo à humanidade: eu sou Deus e tudo me obedece, a minha ordem, tudo me obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê dessa forma? Você sabe quem está contigo dentro desse barco? Você conhece as duas naturezas desse Criador? Você sabe em quem Ele é? Você confia nele? Sua fé tem sido desenvolvida nele? E a Bíblia diz que assim que Ele deu a ordem, grande bonança se instalou. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, lendo esse texto. Estamos vivendo, desde que nasci, o pior momento que já vi, desde que me entendo por gente, de uma crise mundial que assola a Terra. Mas tenho certeza que depois que os propósitos de Deus se cumprirem, e se assim for a sua vontade, bonança virá sobre a vida desse povo, sobre a vida do povo de Deus, sobre a terra. Porque se estende sobre aqueles que ainda não decidiram, mas uma lição fica para todos os desse planeta: que há um Deus todo-poderoso, que somos impotentes, não somos nada, Ele é Deus, haverá bonança, e você precisa crer nisso. Se não for aqui, se Ele nos levar, nos céus, na eternidade, só paz e glória. Como uma canção que os irmãos aqui da Betel adoram, que minha esposa adorou. Eu me esqueci agora, Fernando, uma que a gente canta na ceia, e que batem os tambores, rugem os tambores, e que é muito bonita. Eu não sei se você lembra dessa canção, Fernando. Se lembra, pode soprar para mim. Além do Rio Azul. Além do Rio Azul. É esta canção que expressa o que vai acontecer além do Rio Azul. Lá na glória com o Senhor estaremos. Só haverá bonança. Você crê nisso? Se não vier aqui, um dia teremos ela, mas ela pode estar dentro de você e de mim. Ele tranquilizar o nosso coração. Tem uma canção, alguns não gostam, eu gosto, porque sinto que ele expressa realmente com sinceridade o desejo e aquilo que Deus pode fazer na aflição do coração do homem, que é aquela canção
acalma o meu coração, não é? Tem uma canção muito linda que fala sobre isso. É verdade, nessas tempestades da vida. Pois bem, quando o Salvador e o Criador do Universo se manifesta como Deus Todo-Poderoso, a bonança vem, a bonança chega. Verso 27, eu estou terminando. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? É o Criador, meu irmão. Olha, você que está aí nos ouvindo e não fez uma decisão por Jesus ainda, eu quero te convidar, aí onde você está, a se curvar e entregar, dizer: eu sou pecador, me perdoa, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Faça isso. Deus está aí te ouvindo, porque é este aqui que os homens se curvam e se maravilham, dizendo: quem é este? Este é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus o Senhor, o Eterno, que controla todas as coisas, que pode mudar a vida de qualquer um que lhe entregue nas mãos a sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero finalizar e tirar aqui pelo menos 4 lições desse texto rapidamente. A primeira é: quem anda com Cristo, tenha certeza que está seguro. Eu aprendo nesse texto que ainda que tenha problemas, quem anda com Jesus sempre andará seguro. Aprendo aqui também que só Ele é Deus que controla todas as coisas. Ninguém controla. Há deuses aí que só controla a mente das pessoas, não controla nada mais. Este Deus da Bíblia controla todo o universo, porque Ele criou todo o universo. Eu aprendo isso nesse texto. Ainda aprendo nesse texto que precisamos desenvolver a nossa fé, que precisamos responder positivamente ao Senhor e dizer: a fé que tenho vem do Senhor, me ajuda a crer, aumenta a minha fé, como os discípulos fizeram. Que timidez não entra no céu, que covardia não entra no céu, os covardes e tímidos não, mas aqueles que no momento do caos se posicionam, esses verão a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E por último, eu aprendo aqui que depois da tempestade virá a bonança. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração. Nós vamos ouvir uma linda canção agora e depois eu volto orando com você e finalizando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície é o mesmo que morrer por não te adorar.
vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Depois dessa linda canção, vamos orar. Você pode entregar a sua vida para Jesus. Você pode se arrepender aonde estiver. Você pode clamar por Ele e pedir que Ele faça um grande milagre na sua vida, ou simplesmente descansar nos seus braços. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é o alimento que sacia a nossa alma, que fortalece o nosso espírito, que nos dá convicção e certeza de que no Senhor e com o Senhor estamos seguros, que nos revela quem é Deus. Por isso, nessa noite, eu oro pelo Teu povo e com o Teu povo, pedindo misericórdia sobre as nações, misericórdia sobre o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as famílias, sobre todos aqueles que nesse momento agonizam com medo de perecerem. Por misericórdia, Criador dos céus e da terra, basta uma palavra Tua. Clamamos como os discípulos. Venha, por misericórdia, ao socorro do Teu povo e manifesta o Teu poder, porque tudo atende à Tua voz. Toda a criação é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, foi muito bom estar com você. Este é um culto da Igreja Batista Betel. Fizemos com carinho, com oração, pedindo a Deus que fale e transforme a sua vida e de todos aqueles que estão ouvindo, como tem feito com a nossa. Que Deus te abençoe. Eu quero desejar uma semana excelente. Eu não sei por quanto tempo mais passaremos presos dentro de casa, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é contigo. Que Deus te dê uma semana maravilhosa. Que a palavra desperte e levante em você a fé. Você e sua família possam caminhar seguros na tempestade dessa vida. Mas nesse barco, Jesus está com você. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite.